A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, você que é aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Eu sou o professor José Barreto, estou acompanhado da professora Hanani e vamos hoje, mais uma vez, fazer uma breve síntese da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando nesse podcast da lição de jovens, né, que tem como tema central Davi, o pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. É o segundo trimestre do ano 2025. Você que não conhece o nosso canal, não conhece esse trabalho, é um trabalho desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, a IEADERN, que tem por pastor-presidente o pastor Martim Alves da Silva, a quem nós transmitimos nossa saudação, e é realizado pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja. É um trabalho que busca trazer elementos, subsídios para os professores e também para os alunos, para aprofundar um pouquinho o conhecimento da lição da Escola Bíblica Dominical, né, poder aprimorar a sua aula, aprimorar seu conhecimento e permitir um crescimento, né, espiritual no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos hoje tratando da lição de número 7. É uma lição que está prevista para ser ministrada no dia 18 de maio desse ano e tem como tema Davi, forjado por uma perseguição implacável. Antes de nós adentrarmos a nossa lição, eu quero aqui transmitir a minha saudação inicial e também convidar a nossa professora Hanani para dar a saudação dela. Hanani, paz do Senhor. A paz do Senhor, professor José, a paz do Senhor a todos que nos acompanham, que assistem às aulas da EBD conosco, seja muito bem-vindo. E só agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer a você também, né, que acompanha essas aulas, que seja de crescimento para você espiritual, como é para nós, né, que estamos aqui preparando e comentando, e que Deus abençoe a sua aula e sua vida e esteja conosco até o final desse comentário. Amém, amém. Seja bem-vindo. Aproveite para deixar um like, deixar um comentário dizendo de onde você está nos assistindo, não é? E que essa breve síntese possa abençoar a sua vida e lhe enriquecer. Hanani, nós temos aqui uma lição bastante interessante, né? Estamos estudando sobre Davi e sobre a sua trajetória. É uma história apaixonante, né? Um exemplo de vida que muito nos ensina na Bíblia, e não é à toa que foi uma lição inteira para tratar desse personagem tão icônico, tão maravilhoso que Deus tratou, né, na história para nos ensinar e registrou na sua palavra. Davi foi um escolhido e ungido pelo Senhor para governar o povo de Deus, e tudo que Deus fez na vida dele pode nos trazer preciosas lições. Nas lições anteriores já vimos como ele foi ungido e escolhido por Deus, não é? Como ele tinha um coração voltado ao serviço ao Senhor, de adorar, de servir a Deus com alegria, né? E também os seus episódios, né, marcantes na sua história, o seu embate com Golias, né, ele como amigo fiel. Na lição de número 5, a gente teve uma pequena introdução daquilo que nós vamos tratar hoje, né, que foi a questão do ciúme de Saul por Davi. E agora, na lição de número 7, a gente começa a tratar de um outro aspecto da vida de Davi, que é o momento da vida dele em que ele vai estar passando por muitas adversidades, por perseguição, né, por lutas, e quais lições nós podemos extrair, né, dessa situação que Davi passou, desse momento da sua vida. O que nós podemos aprender a respeito do agir de Deus na vida de Davi, também da forma como ele respondeu a esses momentos de adversidade. É uma lição muito interessante que vai ter como objetivos principais evidenciar essa perseguição, mostrar o porquê ela existiu, né, em que momento ela se deu, e ressaltar as lutas que Davi teve ao longo da sua caminhada, da sua jornada, né, e saber que Davi vivenciou esses tempos de luta, mas também tempos de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento em todas as áreas da sua vida. Então, vamos tratar sobre esse momento, né, de luta, de perseguição, e o que Deus pode nos ensinar através do exemplo de Davi. Eu quero dar a oportunidade à professora Hanani para falar um pouco também a respeito do tema da lição e essa introdução, e a gente vai adentrar aos tópicos e subtópicos da nossa lição para podermos concluí-la com sucesso. Hanani? Muito bem. Essa lição do número 7, né?
tem muitas, muitas liçõezinhas que nós podemos aprender com essa trajetória de Davi, né, durante essa perseguição que ele sofreu do rei Saul. Então, nós vamos ver ao longo da lição vários momentos em que a gente pode tirar lições para a nossa vida hoje e que a gente aprende, né, como vencer as dificuldades, de como nos livrar do mal, né, e como vencer estando com Deus, estando com o Espírito Santo presente em nossa vida. Então, é uma lição muito rica e o professor, se ele esmiuçar bem, tem muitas aplicações práticas que nós podemos trazer para a nossa vida hoje, para a vida do jovem, né, principalmente, é, para conseguirmos vencer esses desafios que se impõem na nossa vida, né, hoje, que principalmente nesse momento que os jovens estão passando, que é da juventude para a fase adulta, né, e muitos desafios se levantam, é faculdade, é casamento, são relacionamentos, então são muitos desafios e essa lição ela traz pontos importantes que a gente pode tirar para a nossa vida, para que a gente possa vencer, né, com Cristo Jesus. Amém. O resumo da nossa lição, ela diz que, em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para a missão que a ele estava reservada, mantendo-se sempre fiel e íntegro, né? Hannah estava falando aí, e eu me lembrando que na vida, não apenas na questão espiritual, mas no nosso desenvolvimento pessoal mesmo, muitas vezes o amadurecimento, ele só se dá através de algumas lutas, de algumas adversidades, né? A gente tem a oportunidade de aprender pelo amor ou pela dor, né? As pessoas costumam dizer isso assim, ó, ou você aprende pelo amor ou pela dor. E a dor, ela ensina Normalmente bastante, pela né? dor, Às né? vezes, principalmente pela dor, né? Então, ela tem uma pedagógica muito eficiente, né? E aqui a gente não quer defender que devemos aprender pela dor, mas utilizando até as palavras do próprio Jesus no seu evangelho, que diz que no mundo nós teremos aflições, né? Mas em meio às aflições nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e ele também deseja que nós vençamos o mundo através da nossa fé. E o exemplo de Davi, ele é um exemplo que vai trazer é, uma visão muito clara de como essas adversidades elas vão trazer ali um amadurecimento, um preparo, né, para Davi. A gente também no nosso meio, né, no nosso conhecimento empírico de vida, a gente vê como pessoas que não passam por essas lutas naturais da vida, elas acabam chegando à idade adulta, né? Eu posso até usar esse termo, talvez não seja o mais adequado, né? Mas elas chegam mimadas, elas chegam despreparadas, né? Não amadurecidas. E muitas vezes as dificuldades que as pessoas passam na vida permitem que elas cheguem à fase adulta amadurecidas por conta daquelas dificuldades que tiveram, né? Então, a gente tem que ter a consciência, a expectativa de que a vida não vai ser só de momentos fáceis e bons, né? Somente de banquetes e de festas, mas haverão sim dias de angústia, dias de choro, dias de luta, dias de sofrimento, e nesses dias a gente também precisa aprender, a gente também precisa colher os ensinamentos, as experiências, porque elas servirão, assim como serviram para Davi, elas servirão para as nossas vidas, para aquilo que Deus tem preparado para nós. Lá na frente a gente vai ser colocado em alguma situação que aquela dificuldade ela vai ser elementar para nos ensinar a lidar com situações adversas, né? E essa lição vai trazer justamente isso. Não traz aqui, Hanani, mas antes da gente entrar no tópico 1, né, que fala sobre essa fuga, a gente pode até lembrar que antes de Davi ser ungido rei, ele foi pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, né? E esse pastoreio deu experiências a Davi que permitiram a ele enfrentar Golias. E quando ele se colocou perante Saul, né, a gente viu algumas lições atrás, e Saul duvidou da capacidade de Davi em enfrentar Golias, ele disse: Olha, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, veio um urso, e eu salvei minhas ovelhas daqueles animais. Eu lutei contra eles e matei o leão e o urso, né? Então Deus, ele criou situações na vida de Davi que o prepararam
para lutar contra Golias, né? E da mesma forma como ele venceu Golias, agora ele passa a enfrentar o ciúme de Saul, passa a enfrentar uma perseguição, que é o objeto da nossa lição, e vai ter novas dificuldades, né, que vão prepará-lo não apenas para se tornar uma melhor pessoa, mas para se tornar o futuro rei de Israel. Então vamos adentrando aqui ao tópico 1, que vai falar sobre uma perseguição implacável. Professora Hanani, o que é que você pode nos resumir desse primeiro tópico? Puxando um gancho ainda da sua fala, José, antes da gente entrar nesse primeiro tópico, é a questão do amadurecimento, né? Deus, ele preparou Davi para que ele pudesse amadurecer para enfrentar as situações que viriam lá na frente, né? Lá no campo, lá junto das ovelhas, ele passou por situações e por processo de aprendizado, de amadurecimento, para conseguir superar essas adversidades que viriam mais na frente. E entrando nesse primeiro tópico, que fala sobre essa perseguição implacável, a gente vê justamente um ponto principal desse primeiro tópico, que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Davi, né? Davi, ele, quando foi ungido rei de Israel, ele teve a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E eu acho que isso foi primordial para o seu crescimento espiritual e sua maturidade, né? E a sua preparação para que ele pudesse enfrentar toda essa perseguição que aconteceu, né? De Saul a Davi lá na frente. Então, a presença do Espírito Santo de Deus, devemos cultivar essa intimidade que devemos ter com o Espírito Santo, com Deus, né? Para que nos momentos de perseguição, nos momentos de adversidade, forças, tenhamos sabedoria e maturidade para vencer essas adversidades. E foi isso que aconteceu com Davi, 21, 22, 19, 20 e 21, né? Acho que vai até o 22, falando sobre a perseguição que Davi sofreu, né? Desde quando... E que ele percorreu vários lugares, mas que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, livrou ele várias vezes da morte, livrou ele de parceiro tópico. Eu acho que a questão dele tentar fugir do mal, a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, né, fez com que ele tivesse maturidade suficiente de entender que ele devia fugir do mal. E esse mal que estava sobre a vida de Davi era a perseguição de Saul contra a sua vida, querendo matá-lo. Então, um outro ponto que nós podemos trazer para esse tópico primeiro da lição: termos a presença do Espírito Santo, mas buscarmos fugir do mal. Muitos jovens hoje, para estar inseridos na sociedade, eles querem, para serem aceitos, né, de certa forma, eles acabam se deixando levar pela influência do mal para a nossa vida, porque ela vai de encontro com os princípios bíblicos. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Tessalonicenses, que nós precisamos fugir do mal. Nós devemos manter-nos afastados do mal, da aparência do mal. Então, foi isso que Davi ele buscou fazer. Se aquilo estava trazendo mal para ele, estava vindo contra a sua vida, ele fugiu, ele tentou se esconder. Ele não enfrentou Saul de frente, né? Ele não foi até Saul e tentou enfrentá-lo e matá-lo. Ele era um guerreiro. Ele foi, venceu várias batalhas. Por que não ele podia enfrentar Saul e matá-lo? Deus estava com ele. Mas ele foi fiel ao seu rei, ele foi obediente a Deus, né? Então, ele fugiu deste mal que o perseguia. Um outro ponto que a gente pode trazer aqui, para finalizar e ser mais rápido aqui no nosso comentário, é que Davi ele buscou Samuel para se aconselhar, né? E nós vemos que a necessidade de termos pessoas tementes a Deus ao nosso lado, para que nesses
a quem buscar entender a situação para que a gente consiga vencer aquele problema que sobreveio naquele momento, né? Então, Saul, ele foi até Samuel e Samuel o ajudou, né, a vencer aquele momento de perseguição ali. E os jovens hoje, eles têm que buscar amizades e pessoas que realmente estejam em comunhão com Deus. Os jovens hoje, muitas vezes, passam por dificuldades e têm medo, tem receio de buscar orientação do seu pastor, a orientação dos seus líderes, né? Dos seus pais, quando os seus pais estão na igreja, eles têm o temor do Senhor e têm a capacidade de orientá-los, né? De acordo com a palavra de Deus. Mas os jovens, eles às vezes têm receio de buscar essas pessoas para se aconselhar, para vencer aquele problema que ele está passando, né? E muitas vezes busca esse conselho com pessoas da mesma idade, né? Amigos, que não têm a maturidade, né? A experiência e a intimidade com Deus para ajudá-los a vencer aquela dificuldade. Então, esse primeiro tópico aqui, eu trago esses três pontos principais, né? A busca da intimidade com Deus, né? Através da presença do Espírito Santo na nossa vida, a questão de ter pessoas tementes a Deus, né? Para nos ajudar a vencer aquela dificuldade e nos aconselhar. E lá em Provérbios diz que os bons conselhos nós nos tornamos sábios quando buscamos os bons conselhos, né? E a fugir da aparência do mal. Muitas vezes a gente acha que por sermos crentes, conhecemos a palavra, temos o Espírito Santo de Deus conosco, nós somos fortes o suficiente para enfrentar o mal de frente, mas não. A palavra de Deus já nos orienta, que nós devemos fugir da aparência do mal. Perfeito, Hanani. Uma coisa interessante que eu acho também, ainda antes da gente passar para o segundo tópico, é que o aluno ou o professor explore o motivo dessa perseguição, né? Eu sei que já foi dito em lições anteriores que falaram sobre o ciúme de Saul, mas é importante entender, né, o que levou Davi a essa perseguição, porque muitas vezes a gente sofre lutas e dificuldades por conta das nossas escolhas e às vezes por conta da permissão de Deus, né? Então, nós precisamos saber diferenciar. Davi, ele vivia um paradoxo muito grande naquele momento, porque ele tinha sido ungido rei, né, por Samuel. Ele ajudou seus irmãos, venceu Golias, Deus foi com ele, e aquela situação toda fez com que as pessoas cantassem, né, a respeito de Davi, dizendo que ele havia matado 10 milhares, enquanto Saul tinha matado apenas milhares, né? E isso começou a gerar né, um altivez nas pessoas em relação a Davi, e que gerou necessariamente um sentimento de ciúme e de insegurança em Saul, né? E aí nesse momento é que começa a perseguição, porque Saul ele começa a desobedecer a Deus e com isso tem aquela situação do espírito perturbador que começa a atormentar Saul, até que Saul começa a enxergar a bênção de Deus na vida de Davi, não é? E aí tudo isso começa a construir esse período de perseguição que Davi vai passar, né? Então, nós vemos que não foi uma perseguição causada, né, de propósito, não foi Davi que tomou escolhas e provocou isso, né? Não foi ele que ficou se vangloriando do que tinha sido feito, mas foi situações que foram sendo construídas pela permissão de Deus. Então, isso nos mostra que mesmo que a gente esteja, né, com intimidade com Deus, em uma vida de relacionamento com Deus, a permissão de Deus pode nos levar à situação de perseguição, de adversidade. Me lembro aqui também do que Jesus disse no Sermão do Monte, né, que por conta do nome dele nós seríamos perseguidos. E trazendo uma aplicação prática hoje para a nossa vida, Hanani, o simples viver do jovem cristão, né, em devoção a Deus, vai gerar, né, um sentimento de perseguição do mundo, porque nós estamos caminhando na contramão do mundo, né? Nós estamos vivendo contrariamente aos princípios mundanos, né, seculares dessa vida. Então, nós vamos ser perseguidos por conta do nome do Senhor,
E por isso nós precisamos entender que essas perseguições nem sempre vão ser decorrentes das nossas decisões. Algumas sim, porque nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos, e às vezes a gente toma uma decisão errada sem consultar a Deus, e as consequências vêm, e a gente acaba passando por uma adversidade, por uma luta, mas decorrente daquilo que a gente escolheu fazer, né? De um pecado, de algo que não estava ali nos planos de Deus. E esse tópico fala disso, né? Dessa perseguição implacável que ele teve. Hanani colocou também muito interessante, e a lição traz a situação de Davi com Samuel, a importância de nós termos amigos crentes, pessoas fiéis a Deus, com quem nós possamos abrir o nosso coração. Passar por essas perseguições sozinho não é fácil. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. E Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. É nosso pastor, é nosso líder, são nossos amigos, né? E nós devemos buscar isso naqueles que guardam a mesma fé que nós, naqueles que professam essa fé e que vivem essa fé, que conhecem o nosso coração, né? Que tem o mesmo sentimento que nós temos, assim como o apóstolo Paulo dizia de Timóteo. Não, Timóteo tem o mesmo sentimento que eu, ou seja, ele guarda a mesma fé, o mesmo zelo pelo Senhor, e assim nós devemos ter amigos para que nos momentos de aflição, nos momentos de adversidade, nós possamos ter um ombro amigo, alguém para conversar, para desabafar e principalmente para receber conselhos de sabedoria, né? E também fala nesse tópico a respeito da amizade de Jonatas, né? De como ele se tornou verdadeiramente um irmão para Davi, alguém que intercedeu por ele junto a Saul. O próprio texto bíblico da nossa lição, 1 Samuel 19, de 1 ao 7, fala sobre esse momento em que Jonatas adverte Davi para que ele se esconda e, na sequência, vai até o seu pai, mesmo correndo risco, contrariando a ordem de Saul de que Davi deveria ser morto, ele vai lá e diz: pai, não faça, não peque contra ele nunca pecou contra você, não cometa essa injustiça, né? Então, como Deus preparou Jonatas para essa missão de intercessão junto a Davi, junto a Saul. Tá? Então, esse é o primeiro tópico da nossa lição. Vamos adentrar aqui ao segundo tópico, que vai falar um pouco sobre o processo, sobre a caminhada, as lutas que Davi passou. E aí, eu, antes de passar aqui para a professora Hanani, dar o comentário dela, sugiro ao professor que inicia ali uma leitura em 1 Samuel 18, que é quando começa, após o sucesso, né, de Davi contra Golias, começa a sua popularidade, e até Samuel 20, 1 Samuel 27 a 30 ali, quando vai encerrar esse período de perseguição com a morte de Saul, né? Mas existe aqui uma cronologia dessa perseguição, e é muito importante que os alunos tenham essa cronologia em mente, né? Desde o refúgio em Ramá, né? Eu anotei aqui pelo menos 11 pontos que a gente pode destacar nesse período de perseguição, e vai contemplar as lutas, né, que estão aqui descritas no nosso tópico 2. Primeiro, Davi foge para Ramá em busca de proteção, e se encontra com Samuel, né? Saul persegue Davi até lá, isso está ainda no capítulo 19. Depois disso, há uma aliança com Jonatas, e na sequência, Davi busca a ajuda do sacerdote Aimeleque e Nob para receber dele o alimento, né, que foi o ponto da proposição, está na nossa lição, também receber a espada de Golias, que estava lá. Depois ele foge para Gate e busca refúgio entre os filisteus, que eram inimigos, né, dele e de Israel. Ele até finge ali um momento de loucura para escapar do juízo deles, né, e dá certo. Depois vai para a caverna de Adulão, e é quando ele começa a receber seus familiares e seus amigos, seus seguidores. E aí essa perseguição vai prosseguindo nos capítulos 22, 23, né? Tem a fuga dele no deserto de Moabe, de Mispa, nas florestas de Herete, no deserto de Zif, na caverna de Engedi, que é quando ele tem a oportunidade de matar Saul, mas poupa a vida dele, né? Depois vem o deserto de Maom, o Monte Horebe, né? Numa segunda oportunidade em que ele está no acampamento de Zif, e ele também poupa a vida de Saul mais uma vez. Por fim, quando ele se refugia novamente entre os filisteus, em Ziclag, e ali permanece por um tempo até a morte de Saul. Vejam que há uma cronologia bem longa, cheia de detalhes, que é importante que o aluno saiba, até mesmo para compreender esse segundo tópico, que vai falar sobre essas lutas, né, e os aprendizados de Davi
nesse momento. Professora Hanani, segundo tópico, seu comentário. Muito bem. Nesse segundo tópico, José, que fala sobre essas lutas, sobre a caminhada, como traz um pouquinho sobre aquilo que você estava falando, né, de que nós, como cristãos, passamos por provações. A palavra de Deus nos assegura que nós vamos passar por provações. Nós, por aceitarmos a Jesus como Salvador, nós não estamos isentos, né, dessas lutas. Mas é até ao contrário, digamos assim, porque o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. As pessoas que não estão com Cristo, elas são de mais fácil acesso ao inimigo, né? Então, as perseguições do inimigo contra nós cristãos, ela é muito maior. Então, nós hoje enfrentamos dificuldades e os processos contra a nossa própria carne, né, que é pecadora, mas também contra os principados e potestades, contra as setas malignas, contra as investidas do inimigo sobre as nossas vidas para nos afastar de Deus. Então, a, essas são lutas que nós cristãos passamos, né? Muito mais do que aquelas pessoas que não estão com Cristo. Então, nós devemos fazer como Davi, que neste momento de luta, passamos a confiar em Deus. Nós vemos que durante todo esse processo, todo esse percurso que Davi passou, fugindo, né, de Saul, lutando com sua vida, pela sua vida, ele confiou em Deus. E lá em Salmo, no livro de Salmos, nós temos vários salmos escritos por Davi durante este período, né, que mostra a, a oração dele, ou a devoção dele a Deus, né? As orações pedindo a Deus para que o guarde, que o livre, que esteja com ele. Então, em momento algum, Davi, ele se distanciou de Deus. Ele estava sempre em intimidade com Deus, confiando que Deus estava com ele, que Deus estava nesse processo e sendo fiel a Deus. Deus, ele prometeu que ele seria o rei. Deus o ungiu rei, né? E ele confiou no que Deus tinha para a sua vida. E, através dessa fidelidade e dessa confiança, nós vemos o cuidado de Deus na vida de Davi. A lição nos traz, dentro do subsídio, exemplos de pessoas dentro da Bíblia que também passaram por provações, também passaram por lutas, mas que houve também o cuidado de Deus, nós podemos enxergar o cuidado de Deus na vida deles, como, por exemplo, José. José ele passou por grande aflição, por grande tribulação, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né? Viveu na casa de Potifar, foi difamado, foi preso, né? Com certeza foi humilhado, deve ter sido açoitado na prisão, mas em todo momento ele confiava em Deus, confiou no processo que Deus estava fazendo ele passar e entendia que aquilo ali era a permissão de Deus. Mas Deus não faltou, não deixou de abençoá-lo, não deixou faltar o alimento, cuidou da sua vida, né? E proveu em todos os momentos que necessitava quando ele estava na prisão, por exemplo, que teve lá os sonhos, né, do carcereiro e do padeiro. Então, Deus, ele esteve com José e trouxe soluções cuidando dele. Nós vemos que é o cuidado de Deus. Da mesma forma com Jó, da mesma forma com o apóstolo Paulo, com Jesus Cristo, o próprio Jesus, né? Nós vemos que Jesus mesmo, ele encarnado, Deus ele cuidava e supria as necessidades de Jesus Cristo, né? E não foi diferente com Davi. Davi ele passou por essas dificuldades, passou por tempos difíceis, enfrentou o território inimigo, né? Mas Deus em todo momento provia o alimento, provia uma proteção, um canto para ele se resguardar, se esconder, né? Para que o projeto que Deus tinha na vida dele fosse cumprido. Muito bem. Eu fico lendo esse segundo tópico, Hernani, e pensando assim, no paradoxo que Davi viveu naquele momento, né? Porque ele tinha a promessa de Deus, tinha a unção de Deus, confiava em Deus, né? Era temente ao Senhor,
mas ao mesmo tempo vivia ali a iminência de ser morto, né? Um risco real de morte. Não era, um dia eu vou morrer, não. Era dizer assim, olha, ele está obstinado a lhe matar e ele já mandou, já deu ordem e se você for encontrado, você vai ser morto. E aí como é que ele experimentou isso, né? Ou seja, como é que deve ter passado na mente dele esse conflito entre saber que pode ser morto, né, pela espada, a ordem do rei não era contrariada, e, ao mesmo tempo, saber que Deus tinha uma promessa, né? Então, assim, como lidar com essa sensação de confiar em Deus, ao mesmo tempo viver o pavor, o medo da morte iminente, né? E a gente vê que nessas lutas, nessa caminhada que Davi teve, né, durante esse tempo de perseguição, ele viveu esse paradoxo, ele cometeu erros, né? Em alguns momentos, a confiança dele fraquejou, e por conta disso, inclusive, pessoas inocentes sofreram, morreram injustamente. Mas é, ele sempre teve, né, viva dentro do seu coração, ainda que em alguns momentos mais fraco, mas a fidelidade ao Senhor e a confiança, né? E obedeceu os conselhos que recebeu, fugiu, se escondeu, viveu em território inimigo, mas venceu todas essas lutas, porque no fundo ele confiava no Senhor, ele tinha a presença de Deus na sua vida e ele confiava nas promessas do Senhor. Então tem todo esse pensamento. E hoje a gente vive situações semelhantes. Às vezes o jovem está ali, né, diante de uma situação e precisa tomar uma decisão e confia em Deus, que Deus quer o melhor, mas às vezes fica inseguro, não é? Será que essa é a vontade de Deus, eu fazer tomar essa decisão dessa forma, daquela outra? E a insegurança muitas vezes nos deixa titubear na fé. Então, esse segundo tópico nos mostra essa preciosa lição de que nós devemos cultivar a confiança em Deus. Não é algo que a gente deixe de lado, ou, eu confio em Deus, então eu vou me despreocupar aqui de forma displicente. Não, Davi, ele se preocupou em fugir, se preocupou em resguardar a sua vida, não é? Mesmo confiando que Deus o livraria, mas ele não ficou, vamos dizer assim, pagando para ver o que ia acontecer, né? Não ficou ali provocando, né? Se Deus prometeu, eu estou aqui, Saul, estou aqui, pode vir que Deus vai me proteger. Não, ele soube ponderar, né, sobre ouvir o conselho de Jonatas, soube ouvir o conselho de Samuel e todas as pessoas que lhe ajudaram. Então, nós vivemos paradoxos semelhantes, nós vivemos situações semelhantes em que a nossa fé ela é provada, né, em meio a essas dificuldades, sobretudo em meio às dificuldades. Esse é um tópico que nos ensina isso, né? E confiar nas promessas de Deus. Se Deus já fez uma promessa, confie que ao tempo certo ele vai cumprir, né? Que nós precisamos passar por essas adversidades, porque elas que vão nos preparar para o momento certo de receber a bênção do Senhor, de receber a promessa, de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? Então, esse segundo tópico fala sobre essas lutas e também fala sobre provisão. Mostra que em todo tempo, na prova, na luta, no deserto, Deus dá a provisão. Ele não deixa faltar o alimento, não deixa faltar as ferramentas, não deixa faltar as pessoas. Deus providenciou o alimento para Davi, Deus providenciou segurança, proteção, a espada. Deus também mandou pessoas para ajudar Davi nesse momento de perseguição. E nós temos que crer que o Senhor também nos ajuda nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. Ele prepara pessoas para estar ao nosso lado, ele nos dá ferramentas e nos dá condições, alimento para conseguir passar pela prova, né? A palavra de Deus nos diz que o Senhor não nos coloca em situações além da capacidade que Ele nos dá de suportar, de enfrentar, porque Ele não deseja que nós soframos em vão, né? Mas Ele quer que a gente aprenda e que a gente amadureça com isso. Então, toda a permissão de Deus em relação a alguma prova, alguma é, luta, ela tem sempre um propósito de crescimento, um propósito de edificação, de amadurecimento. A gente tem que ter isso em mente para saber que as lutas não são em vão, né? A gente passa por elas, mas passa para nos aperfeiçoar diante de Deus.
E, Hanani, entrando no terceiro tópico, que vai em continuidade a esse segundo, é para nos mostrar que essas lutas elas são um processo. Ninguém sobe ao topo de um prédio sem passar por cada andar, não é? Ninguém chega em cima da escada sem ter que subir cada um dos degraus. E na vida a gente tem esses processos, esses tempos de aprendizado, né, que são gradações que Deus coloca em nossa vida, né? E tudo que Deus criou é dessa forma. A gente vê, inclusive, esse ensinamento na própria criação, né? As coisas que foram feitas por Deus, elas nascem, elas são plantadas, depois elas nascem, elas crescem, se desenvolvem e depois tem o fim delas, né? Morrem, mas o espírito humano tem a vida eterna preparada por Deus. E essas lutas, elas fazem parte dessa maturação, desse crescimento. Elas nos ajudam a crescer. Eu, lendo esse tópico, também me lembrei do crescimento da igreja primitiva. Quando a gente vai ler o Novo Testamento, nós vemos que a igreja primitiva ela teve exponenciais crescimentos nos momentos de perseguição. O tempo que a igreja mais cresceu foi quando ela foi mais perseguida, né? Então, nesses momentos, Deus nos permite ter muito crescimento. E o bom disso é que quando a gente chega lá na frente, Renan, a gente olha para trás e diz, eu passaria por tudo de novo, né? Só para chegar onde eu cheguei, a estar aqui onde Deus me trouxe até esse lugar, até esse momento de amadurecimento. Então a gente olha para trás e diz assim, não me arrependo, porque as lutas elas serviram para nos fazer crescer, não é verdade? E aí eu quero lhe abrir a oportunidade para a gente encerrar esse terceiro tópico e também já dar a nossa conclusão final. É verdade, José. Esse terceiro tópico, ele fala especificamente sobre esse processo de aprendizado de que nós passamos durante a nossa vida para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, né? O homem, ele precisa desse momento de ensinamento, de preparo, né? Esse processo de preparo para que a gente possa chegar à maturidade de conseguir fazer ou exercer aquela atividade ou aquele plano de Deus na nossa vida. As pessoas, e hoje, infelizmente, muitas pessoas não conseguem aguentar ou passar pelo processo. Acham que é um sofrimento muito grande, né? Muitas pessoas não estão preparadas para passar por este processo e acham que é injusto o processo. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de justiça. Ele não faz nada ou não nos traz nada, não nos faz passar por nada que seja além das nossas forças. Deus conhece o nosso limite. Deus sabe até onde nós podemos ir. E ele tem um plano para a nossa vida de acordo com as nossas possibilidades, com as nossas forças, com as nossas capacidades. E ele nos prepara para aquilo. Então, ele não vai além do que nós podemos fazer, do que nós podemos suportar ou aguentar. Então, você está passando pelo processo de aprendizado, de maturamento, né, maturidade, você vai conseguir passar, principalmente estando com Deus, com o Espírito Santo em sua vida, porque o Senhor, ele vai nos capacitando e nos dando força para passar por esse processo. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, né? Achando que é injusto, que não conseguem, que não tem força, mas não sabem buscar força naquele que é, é, é poderoso para suprir todas as necessidades de todas as coisas, né? Então, nós vemos esse processo na vida de Davi, e é algo que as pessoas acham, ah, não, vou passar aqui, vou aprender isso, já estou maduro, não preciso mais passar por dificuldade, por processo nenhum, porque já estou sabendo de tudo, já estou capacitado para isso. Não. O processo, ele é algo que não é controlado por nós, né? Deus é quem faz dá andamento a esse processo, e é algo que é contínuo. Todos os dias, a gente aprende um pouco, né? Por isso que há essa necessidade de a gente estar aqui íntimo com Deus. Porque quando vem uma adversidade, aí a gente faz, Senhor, e agora? Eu consigo passar por isso? Se eu não conseguir, o Senhor vai me ajudar. Aí eu vou passar por aquele processo para conseguir suprir aquela dificuldade que veio, né? Aí, por aquela dificuldade ali, eu já amadureci, eu já tenho um certo conhecimento, já tenho a capacidade que Deus me deu. Mas vai vir outros.
e a gente vai precisar passar por outros processos para conseguir maturidade e capacidade para passar por aquelas outras dificuldades. Então, é algo que é contínuo, sempre nós estamos passando. A vida toda nós vamos passar por isso, até porque nós somos pecadores, nós somos humanos, nós erramos. Então, nós precisamos ter esse amadurecimento, esse processo, né? Sermos instruídos por Deus para conseguir passar pelas dificuldades. A própria lição nos traz exemplos aqui, por exemplo, dizendo que José, como a gente estava falando, ele passou por 13 anos de preparo, né? Para poder, foram 13 anos sendo escravos, né? Para poder conseguir chegar a ser governador do Egito, né? Moisés foi por 80 anos. Moisés viveu lá no Egito, foi para o deserto, se casou, para depois ele voltar para libertar o povo, né? Então, é, uma coisa que nós vemos também é que nós precisamos nos dispor a passar pelo processo, né? Para que o Senhor ele possa cumprir na nossa vida a vontade dele e que não esse tempo não se prolongue, né? Por nossas dificuldades, por nossos empecilhos, porque a gente não quer passar por esse processo, porque a gente bota empecilhos para não passar por aquilo, né? Então, também tem esse detalhe. E que em todo o processo nós estamos com o Senhor. Temos que o Senhor estar conosco, nós confiamos em Deus, nós vamos passar e vencer, como Davi venceu. Foi difícil? Foi difícil. Foi muitas lutas? Muitas lutas. Como José falou, provavelmente passou pela cabeça dele de desistir, porque nós somos humanos, né? Mas a confiança em Deus fez com que ele persistisse e e passasse, né? Sabendo que lá no final ele ia ter a vitória. Amém. É exatamente isso, né? Entender que todo esse momento de luta, de preparação, nós precisamos buscar o Senhor. E geralmente é nesses períodos, Hanani, que a gente mais busca o Senhor, né? Porque no tempo de calmaria, no tempo de bonança, no tempo de fartura, a gente não sente a necessidade de estar com Deus. A necessidade ela tem que vir realmente de um coração que deseja estar perto, né? E não que apenas precise estar perto. Precisar, todos nós precisamos. Mas, às vezes, as pessoas que não desejam estar perto só conseguem buscar o Senhor com mais força, com mais ímpeto, quando sentem a necessidade. E essas lutas, elas às vezes trazem essa necessidade de nos aproximarmos de Deus. Inclusive, elas vêm muitas vezes para nos aproximarmos de Deus, né? Deus permite para que a gente possa chegar. Quantas pessoas não viviam a vida de pecado, né, de transgressão, e em momentos de quase morte, tiveram ali um encontro com o Senhor, buscaram a Deus de forma é, desesperada, e ali o Senhor se mostrou presente, realizou um milagre, e a partir de então a vida delas mudaram, né? E são situações que a gente vê no testemunho de vida de muitas pessoas, e são nesses processos a gente encontra o Senhor disposto a nos ajudar, a nos dar força, a nos orientar, e queremos dizer a você, aluno, professor, que aprenda com o exemplo de Davi, né, que diante das muitas adversidades se manteve fiel e direcionado por Deus em todo o tempo. Teve suas fraquezas? Teve suas falhas? Teve. Errou, com certeza ele errou muitas vezes, mas nunca deixou o temor do Senhor de lado, nunca deixou de se voltar a Deus após as suas falhas, após as suas transgressões. E com isso, a gente conclui a nossa lição, né? Vendo aqui no exemplo de Davi, esse exemplo de pessoa que busca ao Senhor em meio à adversidade, em meio à tribulação, né? Lembrando do Salmo em que Davi diz, né, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou seja, que essa perseguição, né, seja extrema, implacável, né, não temerei mal algum, porque sei que Deus está comigo. Ele escreveu isso com a convicção de que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege, que cumpre os seus propósitos em nossa vida. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, professora Hanani, pela valiosa contribuição. Desejamos que você possa se debruçar sobre a lição, aprender mais. Não é? Se você for professor, ministrar uma aula abençoada. Se você for aluno, aprender mais na sua escola bíblica dominical, na sua classe, poder, inclusive, abençoar os seus colegas alunos e pedir ao Senhor que nos abençoe, nos guarde e continue nos dando a oportunidade de
fazer esse trabalho de servir ao Senhor com alegria na escola bíblica dominical. Hernani, a paz do Senhor, até a próxima oportunidade. Você que nos assiste também, que Deus te abençoe.